Bom, aqui estamos nós de novo com a Marielle, que já fez um vídeo pra nós, que vocês já devem ter visto aí no canal. E aproveitando que ela é professora de IPC da UBA e dá aula no CBC Online, que é o cursinho que eu já cansado de falar aqui pra vocês, que o QR Code vai estar passando aqui ou o link vai estar na descrição. Enfim, hoje a gente vai falar com a Marielle, mas mais sobre específico IPC. Ela vai explicar pra gente como que é a matéria, o que é cobrado, e ICS, que é Introdução ao conhecimento da sociedade e o Estado. Que eu resumo em História da Argentina, mas ela vai explicar melhor pra vocês como que é cada matéria. Enfim, é verdade. Quer começar pelo IPC ou por ICS? Vamos começar pelo IPC. Pelo IPC. Bom, IPC tem algo similar ao nome do ICS, né? Também fala de introdução. Sim. Aí seria introdução ao pensamento científico. E também, não, que a gente estava falando aqui, que às vezes a gente não sabe o que é o pensamento científico. Eu até hoje eu não sei o que é IPC e pra que serve. Eu já aprovei IPC, eu já estudei, mas até hoje pra mim é algo meio nebuloso. Vem aí que fica o que é Sim. isso. Bem. E o Gabriel, e você? E pra mim é História e Filosofia da Ciência, né? Porque na verdade, eu já tinha cursado História e Filosofia da Ciência quando eu fiz Biologia no Brasil. Então eu já tinha mais ou menos uma noção do que era. Tenho mais ou menos uma ideia, assim, de que é IPC. Então, pra mim, IPC não é tão nebuloso. Explica pra gente o que é IPC e pra que serve. Ok. Bom, então, é assim. A gente fala, quando eu dou a primeira aula, né, o que é o conhecimento. E aí a gente fala, por exemplo, a gente se retroduz na história da Antiga Grécia, onde surge uma diferença entre o que é a doxa, a opinião, e a episteme, que seria o conhecimento. Uhum. Então, os antigos gregos, eles queriam tentar saber, bom, como eu posso diferenciar uma opinião, uma valorização, um preconceito, né? Sim. Um prejuízo de um conhecimento verdadeiro, válido e que funcione. E que seja cientificamente justo e objetivo. Sim. Bom, então, é aí que começa mais ou menos esta questão de pensar como o homem, como o ser humano, pode construir um conhecimento científico para validar a ciência e ter justamente uma evolução dentro do caminho do saber certa. E o que acontece? Quando a gente vê IPC, vai vendo justamente toda essa evolução desse conhecimento. Como essa questão que surge na Antiga Grécia, depois vai mudando. Quando a gente chega, por exemplo, à modernidade, quando aí se senta nas bases do pensamento científico, que aí surge o positivismo, que é um jeito de você contemplar a realidade científica de um fato muito lógico, muito matemático, muito reducionista. Sim. E aí começa uma briga dentro das disciplinas científicas que continua até hoje, que é a briga entre as ciências formais, as ciências fáticas e as ciências humanas ou sociais. O que sucede? As ciências formais estão vinculadas com a matemática, com a lógica, sim? Que elas tratam com um saber abstrato. Sim. E depois tem as ciências fáticas, que tratam com a experimentação do mundo. A física, a química, a fisiologia. E depois as ciências humanas, que tratam com o quê? Com seres humanos. A psicologia, com o humano visto de um jeito singular, individual. Sim. A sociologia, que trata sobre as massas, sim? A filosofia também, com a humanidade em geral. E o que sucede aí? Você tem métodos de validação dentro das ciências que alguns métodos são justamente fáticos, formais, e outros são mais subjetivos. Uhum. E isso gera brigas ao interior da disciplina científica. Por quê? Porque os que são positivistas e estão de acordo com um pensamento mais fático, mais formal, eles acham que as ciências sociais não têm um método certo para chegar a uma verdade infalível. Sim. É como eu falo, 2 e 2 são 4. É uma verdade. Sim, eu não vou discutir essa verdade. Eu também não vou discutir que se eu tenho uma partícula de oxigênio e outra partícula de hidrogênio, se combino elas de acordo com certa combinação X, eu vou ter água. Sim. Mas eu não sei, por exemplo, onde está o inconsciente freudiano. Onde posso situar o inconsciente freudiano? Onde eu posso situar o alma? Sim? Aí tem conceitos que ficam na nebulosa. Você não pode chegar a uma verdade empírica, material.
Então, no pensamento científico, você vai ver todas essas questões. E também vai ver como a ciência é complexa. Agora, com a questão da pandemia, a gente está falando muito de questões científicas. Sim. O que é o Covid? O Covid surgiu de um jeito espontâneo. O Covid surgiu em um laboratório chinês. As vacinas são boas, não são boas? Eu posso me dar uma dose de uma vacina, outra dose de outra vacina? Essas questões ficam dentro do terreno científico. É um científico que estudou, que tem que falar, bom, o que aconteceu foi o seguinte. E como ele pode falar isso? Ele tem que fazer uma pesquisa X, com um método X, sim? Com certa objetividade, para falar, bom, a verdade é esta. Sim. Sim? Então, quando a gente busca essa verdade, que é uma verdade com muita autoridade, produz brigas, sim? Então, a ciência não está isenta de questões políticas e questões econômicas. Tem pessoas que estão, científicos, né? Que estão envolvidos com descobrir uma verdade para ajudar a humanidade, e tem outros que se envolvem com questões mais políticas, mais econômicas, sim? Então, a gente também vê isso, vê o trabalho do científico não como um Einstein, como um prêmio Nobel, não como um ser humano que se envolve com uma prática, com um trabalho mas é um trabalho rigoroso, esforçado. E, bom, você pode ser um científico social, pode ser um químico, pode ser um matemático, sim? Isso, e a ciência tem que ver com questões que vão mais além do método, da disciplina. Tem que ver também com modas, com movimentos. Então, IPC é como se mostrasse que tu pode ter uma opinião, mas também tem a verdade, e a verdade ela é baseada em fatores que é diferente de uma opinião. Isso. Se eu, por exemplo, eu acho que o Covid é uma gripezinha. É uma opinião? É uma opinião, exato. Sim. Se você quer falar a verdade, você tem que ir com um método, com uma artigo, pesquisa, exato, e falar, bom, a Covid é uma gripezinha por tu. E esse método tem que estar validado. Mostrar os fatores que chegou a essa verdade. Exatamente. E que não simplesmente tirou de qualquer lugar. De sua imaginação. Isso. Das vozes da cabeça. Exatamente. Então, a gente vê, quando vê métodos, por exemplo, você tem método indutivo, tem método dedutivo, tem o falsacionismo do Popper. E também tem formas de razonamento. Tem formas lógicas. Sim. Que algumas são válidas e outras são inválidas. Então, o que a gente falava também, tem cátedras de IPC que se focalizam mais, por exemplo, em os estudos do razonamento. Então, são na lógica ou tablas de verdade. E aí você tem, por exemplo, o modus tollens, o modus ponens, são formas válidas de razonar, e tem suas falácias, sim? Formas erradas. Bom, a gente não sabe, mas a gente usa muito delas, às vezes, na vida comum, cotidiana. E é bom estudar isso de um jeito distante ou crítico, para você se dar conta como estas formas de razonar formam parte da vida da gente, mas a gente não se dá conta que a gente usa. Exatamente. E a UBA, ela tem muito essa coisa de pesquisa, de interesse na ciência, então, por causa disso, eu acho que a ideia deles de ter o IPC é, tipo, já botar o aluno naquela coisa de preparar ele a pensar, fazer o aluno pensar, racionar cientificamente aquilo. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer um artigo na faculdade, ou algo do tipo, não sei se na UBA futuramente a gente vai ter que produzir um artigo ou algo do tipo, não sei se alguma carreira tem que fazer isso, mas a gente tem que, na hora de a gente produzir um artigo, algo para explicar numa conferência, algo do tipo, a gente tem que colocar o nosso método, no caso, como foi que a gente chegou naquela conclusão, as nossas, por exemplo, nossas fontes, o que a gente estudou, como a gente chegou naquilo, da onde a gente tirou aquilo, por que aqueles fatos são verídicos, o cálculo que a gente usou para aquilo, tipo, tem que botar toda uma... Tipo, dizer, isso tá certo por isso, isso e isso. E eu acho que a ideia do IPC já é ir botando o aluno nessa vibe. Nessa ideia aí de, vamos te botar na área da pesquisa, porque a UBA tem essa coisa de pesquisa, né? Exatamente, exatamente. A faculdade faz a gente pensar muito, a gente ter muita essa coisa autocrítica, e IPC já vai nos colocando nesse caminho, também. né?
de... Tá, essa coisa acontece, mas por que isso acontece? Então, tipo, o IPC já nos deixa meio, assim, como com aquela... Eu não sei se tu conhece essa expressão, com a pulga atrás da orelha. Como De dúvida. desconfiança. Sim. Sim, exatamente. Mas é bom isso. Sim. Porque desse jeito também você vai construindo formas de conhecimento e de você mesmo como profissional se involucrar com as pessoas de uma forma crítica, objetiva, distante, né, disto que a gente falava antes, de questões subjetivas, valorativas. Para justamente separar o que é uma opinião de uma verdade. Exatamente. Então, isso dá a você segurança e dá objetividade em sua fala, em sua forma de trabalhar, de pensar ou de se envolver com a sociedade, né? Sim. Tá, eu acho que agora ficou claro o que é IPC. Ficou claro o que é IPC para todo mundo. Vamos falar um pouquinho de ICS agora, que é Introdução, Conhecimento, Sociedade e Estado. Exatamente. Que eu resumo como história da Argentina. Explica pra gente um pouquinho como que é a matéria, o que cai na matéria, o que pedem, o que a gente tem que saber. Aí eu encontro, por exemplo, a que a gente falava faz um tempinho atrás. Se o IPC era difícil para os argentinos, porque os brasileiros encontravam difícil. Sim. Bom, aqui sim eu acho que é mais difícil para os brasileiros que para os argentinos. Sim. Porque, claro, o ICSE vai tratar muita coisa que tem a ver com a história argentina, e o argentino tive história argentina na escola primária, na escola média, mas o brasileiro não. Sim. Então, e mesmo se não tivesse na escola, sabe, tipo, por informações, o que os pais falam, então já tem mais um conhecimento do que os brasileiros. Porque aqui o país todo é muito politizado, então, tipo, que nem a gente tava falando antes, numa reunião de família que eles estão almoçando, eles estão falando sobre política. Então, querendo ou não, eles acabam ficando sabendo sobre a história do país. Desde sempre tu já tá nesse meio. Já tem esse contato com... Exato, com a história, com a própria história. Então, a ideia do ICSE é também preparar a você para, como eu falava também, não, com vocês faz pouco, separar alguns conceitos que a vezes a gente mistura, né, e fala errado. Por exemplo, não é a mesma coisa o conceito do Estado com o conceito de governo. Sim. Você pode ter um Estado monárquico, um Estado democrático, um Estado ditatorial, sim? E depois tem pessoas que tomam conta do Estado, de acordo com como seja o regime desse Estado, sim? Então aí você vai ter o governo. Então vamos ter, por exemplo, o governo de direita, um governo populista, um governo conservador, liberal, radical, sim? São tendências políticas ao interior do governo, que são as pessoas que tomam conta do poder do Estado. Então, nas primeiras aulas do ICSE, a gente fala disso. E depois coloca o exemplo argentino para você ver como justamente a construção do Estado e do regime do Estado não é uma coisa que o homem supo fazer de um dia para outro. Não, é uma questão histórica, sim? Mas para nossos países que foram ex-colônias e que tiveram, além disso, povos originários, sim? Então, a gente teve uma história que foi misturada entre as populações que habitavam nosso solo, sim? Suelo, nosso... Sim, solo. Nosso solo, e pessoas que vieram de outro continente, com outras ideias, com outras culturas. Como interferiram na... Exato, colocaram suas próprias formas de governo, sim? Fizeram seus próprios negócios, sim? Arrumaram suas próprias tretas. E aí a gente teve que construir um Estado independente deles, sim? Por isso somos ex-colônias. Então a gente vai vendo como toda essa construção supôs muita rivalidade, muitas brigas, muita sangue, muito combate, né? Se vocês lembram que cursaram ICSE, vocês veem que... Inclusive, deixa eu te cortar agora, por favor. Isso que ela tá falando agora é exatamente o que é pedido. A diferença de Estado para um governo, como foi tal governo em tal ano, como que teve a transição para mudar de um regime para um... Enfim, todas essas mudanças que teve é exatamente o que pede ICSE. Exatamente, é isso. E desse jeito você vai ter uma consciência política como cidadão distinta, né? Porque aí também você vai entender que, bom, quando a gente fala, bom, o Estado tal coisa, mas olha aí, o Estado é uma coisa,
o governo que toma conta do Estado é o que outro. toma a decisão e que faz. E também tem como esse governo, como a dinâmica das eleições e da forma do povo elegir a seus representantes também muda, sim, de acordo com a dinâmica política de cada país. Então, para mim, isso seria muito bom ter, por exemplo, que o Brasil tivesse seu próprio ICSE, com sua própria história. Seria muito bom para o povo brasileiro também. Sim, porque além de explicar as diferenças do que é um governo, o que é um Estado, eles pedem da gente as causas também. Como causou pra gente justamente criar essa consciência do tal época foi isso, tal época foi isso. E você falou que era bom ter um ICS no Brasil. Porque a história do Brasil, como eu tinha comentado com você antes, é bem diferente aqui da Argentina. Aqui o ICS é mais voltado para política. E história do Brasil, não. História do Brasil é mais no geral, de tudo, não necessariamente sobre a política. E também faz com que aqui na Argentina eles sejam mais tenham mais essa cultura politizada, de, tipo, entender, isso não é bom pro país, isso é bom pro país. O que causa tal alguma regime. coisa tá errada, vamos lá protestar. Quando eu vim pra cá, eu não tinha nenhuma noção de política quando eu vim pra cá, porque eu nunca aprendi isso na escola e nem na faculdade. Eu fui ter uma noção maior de política quando eu estudei ICSE aqui na Argentina. Sim. Então, tipo, essa consciência de o que é certo, o que é errado pra política, como é um governo assim, como é um governo assado, como é que acontece isso, como é que foi um câmbio de um governo pro outro. E também, outra coisa que ICSE nos cobra, esse presidente agiu assim de tal ano a tal ano, aí foi trocado por tal presidente, aí esse presidente agiu assim, 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 daí ele caiu, e aí foi outro. E, tipo, isso também ICSE nos cobra. Então, a gente acaba tendo um raciocínio político muito maior e nos interessando muito mais por política. Eu passei a me interessar muito mais por política depois que eu cursei ICSE. Claro, Sim. claro. E da minha opinião, eu achei ICSE bem legal. Foi uma das matérias que eu mais gostei. Porque IPC é mais abstrato, pode-se dizer, comparado com ICSE. Claro. Sim. IPC tá no meu top 3 das matérias do CBC. Que tu gostou? Já ICSE, não. Não? Não, é que eu não sou muito fã de história, mas eu gostei, tipo, não é assim. Das matérias do CBC, a única matéria que eu posso dizer eu não gostei, eu odiei, foi química, porque eu realmente não gosto de química. Quem gosta de química? Mas IPC é uma das minhas 3 matérias preferidas do CBC. Sim. Walter White, gosta de Sim. química. O que eu achei de ruim, entre aspas, de ICSE, que é muita matéria, tem que ler bastante textos e tal. Mas, em contrapartida com o IPC, é algo mais... Sei lá, eu acho algo mais... ICSE eu achei mais legal do que IPC, porque justamente por tratar de história, saber como que aconteceu tal coisas, eu achei legal essa parte. Bom, acho que ficou bem claro o que é ICSE, e a gente já integrou o IPC junto. Eu acho que ficou bem explicado agora para quem tem dúvida, porque no Brasil a gente não tem essas matérias, ICSE e IPC, ficou bem claro para todo mundo. Queria lembrar vocês que eu vou deixar o Instagram da Mariela aqui para vocês, quem quiser segui-la. E falar que além dela ser professora da UBA, também é professora do CBC Online, o cursinho que eu sempre indico para vocês, para quem quiser estudar na UBA. Enfim, vou deixar o QR Code aqui do CBC Online para quem quiser conferir as aulas da professora. E aqui embaixo também na descrição. Tchau! Muito obrigada. Tchau.